Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma escola bíblica para você. Hoje é domingo, 9 de fevereiro de 2025. Estamos aqui na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro, uma cidade metropolitana. Mas as pessoas falam mal de Itaguaí aí. Itaguaí é uma cidade metropolitana, uma cidade onde tem 2 portos, né? E aí outras empresas mais aqui que têm abençoado a nossa cidade. E peço a você que continue orando por Itaguaí, né? Para que Deus abençoe o nosso prefeito, os nossos vereadores, para que eles possam, né, com sabedoria, administrar a nossa cidade e a nossa cidade ser abençoada. Eu somos da igreja ali de Chapecó, né? Chapecó, no Parque Primavera. Se você quiser, você que mora pela Redondeza aí, Rua das Rosas, lote 3, quadra 20, Parque Primavera, ali em Chapecó. Ok? Vamos lá, hoje nós vamos para a nossa 9ª aula. Está quase acabando. Hoje a minha garganta está um pouco meio ruim, mas a gente vai, aqui na ajuda de Deus, dar aqui a aula, viu? Vamos lá? Aula 9. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, amados. É que a igreja precisa se aderir a ela mais de uma forma mais efetiva e mais ativa. Por que efetiva? Porque depende muito disso, né? A gente vai aprender aqui sobre isso hoje. E ativa porque tem que fazer isso de uma forma constante. Vamos lá, o título hoje, nós estamos na fase 4 hoje, né? Vida poderosa em intercessão. Intercessão, isso mesmo. Vamos lá. Agora chegamos ao mais poderoso, porém o menos praticado dos tipos básicos de oração. A intercessão é o tipo de oração cujo enfoque está nas necessidades dos outros. Assim, com a petição, devemos interceder mais pelas questões eternas do que temporais, embora é claro que devemos fazer as duas coisas. Bom, aqui a intercessão, na verdade, ela é a mão que move, o que move a mão de Deus para atuar na igreja. A pergunta sempre que algumas pessoas fazem, mas por que Deus não faz isso? Mas Deus não faz isso porque Ele nos deu o governo. O governo está nas tuas mãos, igreja do Senhor, né? Até o governo, prefeitura, estadual, presidencial, está nas mãos do homem, né? Tudo que acontece aí, amados, culpado é o ser humano. Se as pessoas estão morrendo sem salvação, culpada é a igreja. Deus deu esse governo. Deus só vai agir se nós agirmos, né? E aquela pergunta, lá no capítulo 53 de Isaías, quem poderá mover a mão do Senhor? Nós. Nós que vamos poder, nós que movemos a mão do Senhor. Mas para isso acontecer, nós precisamos orar. E toda oração, irmão, entende uma coisa, toda oração, ela tem que ser provinda do coração do homem, né? Não existe oração esporádica, não existe oração por fazer, existe oração com propósito. Se você não tem propósito, né, que parece que em alguns casos está acontecendo isso, eu sempre falo que igreja cheia, irmão, não significa nada, entendeu? Você não pode ali julgar uma igreja cheia que seja uma igreja avivada, né? Encher pessoas, encher um local com pessoas não quer dizer que a igreja está avivada. Talvez a igreja que está com menos pessoas está mais avivada do que aquela igreja que está ali cheia. Porque encher auditório é fácil, muito fácil. Não, irmão, não tenho ideia como é fácil. Eu, particularmente, não gosto dessa linha de raciocínio, né?
Prefiro ficar com poucas pessoas, mas que possamos sim trazer uma assistência maior para elas, do que ter uma igreja cheia onde não tem assistência. Né? Tem igrejas aí, mas que as pessoas não se conhecem, os membros não se conhecem. É igual aquela linha de genealogia, né? Pessoas, você é meu parente? Eu nem sabia que você é meu parente. Mais ou menos isso. Aqui em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, temos uma palavra muito ideal e apropriada para a intercessão. Vamos ler? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Aqui, Deus está falando, né, sobre a questão da destruição humana, da destruição da vida de impiedade, de crueldade. Eu sempre falo que nós podemos resolver o problema do mundo se nós, de uma forma efetiva, ativa, como já falamos, agirmos e movermos a mão de Deus. O que ele diz aqui? Se colocar na brecha para que eu não venha destruir o povo. Deus poderia salvar o povo, mas eu falei inicialmente, né? Deus governa essa terra. Gente, vamos ler. Eu quero ler de novo aqui para você, só para a gente poder desfazer, pular essa página logo, que eu estou sendo muito cansativo já com isso já. Olha só, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, 26, diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí sim, aí vem aquilo que nós sempre estamos falando. Primeiramente, você entendeu imagem e semelhança, isso não vou explicar isso aqui hoje não. Mais tarde, se você preferir ou quiser pessoalmente, particularmente, a gente pode explicar sobre isso. Olha lá. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então está aqui. Deus deu domínio da terra na mão do homem. O homem está invertendo valores, está ultrapassando limites e está fora do contexto de Deus. E com isso, né, você vê a situação que está aí hoje a Terra. Uma situação difícil. Então está aqui. Né? Então a questão, até mesmo referente à igreja, é isso. Interceder, a intercessão hoje na igreja, interceder por pessoas é muito importante. Né? E a gente vai falar aqui mais à frente sobre isso. Vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Qual é o enfoque da minha intercessão? Vamos lá? Quando considerar os motivos da intercessão, sugiro que você novamente se lembre de um princípio fundamental, que seu enfoque não seja nas questões do significado eterno, que seu enfoque maior esteja, tá bom? Perdão, tá? Que maior esteja nas questões do significado eterno do que nas temporais. Talvez seja esse o problema também. Nós muito falamos com Deus, intercedemos a Deus, muito mais pelas questões temporais. Esquecemos da eterna. Nós falamos aqui, aulas atrás, sobre isso. Só quero apenas complementar aqui algumas coisas. Né? Quando se fala de coisas pessoais, por exemplo, política, as pessoas ficam orando para Deus matar o governador, o presidente tal, o governo tal, aquele que está na frente de uma área dessa política. Não, Deus não chamou para isso. Deus não mudou para mudar. Você pode mudar muito bem esse país, mas com a sua oração. Né? Agora, não é falando mal, porque, escute só, irmãos, quando você fala mal, ou você pronuncia algumas coisas, ou faz alguns comentários, ou pensa dessa forma sobre alguns políticos, por mais que eles estejam errados, por mais que não seja da nossa preferência, né? Vamos considerar isso,
Mais uma coisa, você tem que entender. A Bíblia nos ensinou a orar por eles e não falar mal deles. Quando você fala mal de alguma coisa, você não está amaldiçoando o presidente da República, vamos logo diretamente. Não está amaldiçoando o governador do estado, do seu estado. O prefeito da sua cidade, os vereadores da sua cidade, não está amaldiçoando os deputados federais e estaduais. Não, e nem os senadores. Você está amaldiçoando o país. Quando você fala mal do seu pastor, você está amaldiçoando a igreja. Não está falando mal dele. Eles estão lá, cheios da grana, vivendo a vida deles conforme devem viver. Enquanto fiquem falando mal dessas pessoas, eles vão ganhar dinheiro e você vai ficar aí. E o país vai ficando na miséria. Duas coisas você me fala que nós temos que fazer. Ou nós oramos para Deus tirar essa pessoa, ou se ela estiver errada, ou para Deus consertar, ou conscientizar essa pessoa e lhe dar sabedoria. Né? Mas nunca fazer publicação. Você aí, meu irmão, queria te fazer esse pedido. Não faça isso. Você está amaldiçoando o seu país. Está amaldiçoando a sua cidade. Tá bom? Amaldiçoando o seu estado. Está sendo... olha só, tem crente sendo porta-voz de maldição para o país, para a igreja e assim por diante. Então, vamos tomar cuidado com isso. Tem uma palavra bíblica. Hoje não estou no meu computador para a gente poder fazer aquela leitura rápida, né, que a gente sempre faz aqui, né? Mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz o seguinte: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se veem são eternas. Então tá aí. A gente não está aqui para poder ver, trabalhar em cima daquilo que nós vemos. Trabalhar por aquilo que nós não vemos. Aqui temos algumas listas de intercessão constante. Escute só aqui, são 15. Por exemplo, necessidade física e espiritual dos familiares e amigos. Outro motivo, necessidades espirituais de colega de trabalho, de escola e daqueles com quem nos encontramos diariamente, que são fretistas, garçons, vendedores, médicos, né? Aquelas pessoas que ficam no pedágio e assim por diante. Também por aqueles que não conhecem a Cristo. 4. Crescimento espiritual e proteção para os novos crentes. Você ora por isso, né? Tem pessoas que entram para a igreja, elas não, muito mal pegam os nomes delas, né? O nome delas. Também por crentes afastados. Você ora pelo seu pastor, membro do colegiado e líderes da igreja? Ora por avivamento e crescimento da sua igreja. Líderes denominacionais e agências, que é local, estadual e mundial, né? Você liga para esses líderes, né? Hoje você tem orado pela liderança de todo o país. 10. Líderes espirituais e igrejas importantes de todas as denominações. Você liga líderes políticos, presidente, governador, prefeito, etc. Eu falei aqui sobre isso. É orar por eles. É bíblico, amado. Não tem jeito. Ou você segue a Bíblia, ou você está fora da Bíblia. Não adianta querer ser crente pregador, que se você está ali amaldiçoando o nosso país, fazendo declarações inapropriadas com determinados líderes políticos. Também há um motivo de constante intercessão por governo local, estadual e nacional. Também por avivamento, despertamento espiritual. Também é local, nacional e também mundial. Não é só pensar no país, na sua cidade, na sua nação, mas pensar em todo mundo também. É por isso que eu te peço, compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para os grupos que você tem aí. Compartilhe.
Porque aí você vai ajudar a chegar essa mensagem em outros lugares, para que daí outras pessoas tenham consciência do que o que é intercessão na verdade. 14. Motivos de intercessão, iniciativa de estratégias missionárias, também local, estadual, nacional e também global. Né? Vamos orar por missões. Né? E por último aqui na 15, iniciativa e estratégias evangelísticas, também local, estadual, nacional e global, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós temos esse veículo aqui, que é a tecnologia, né? Que é uma forma de Deus chegar, da palavra de Deus, a palavra de Deus chegar mais rápida. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos dando essa escola bíblica para poder mostrar para você e dar para você uma ferramenta para você ajudar a gente a evangelizar. Outro ponto aqui que nós queremos falar também é sobre, mas como eu posso fazer oração ou fazer orações de intercessão específica? Vamos lá. Quanto mais específicas e bíblicas forem as nossas orações, mais poder teremos diante de Deus. A oração, amado, sem ser específico ou específica, como é que se fala, ela não existe. É uma oração sem poder. Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. Não, a oração tem que ser específica. Por isso que esse negócio de Pai Nosso, ela está por fora. Né? Pai Nosso está no céu. Não é específica, você não está sendo específico ali. Por mais que seja um conjunto de pessoas ali onde tem uma reunião. Pastor, mas é reunião. Não importa. Mesmo na reunião, ela tem que ser específica. Criaram essa ideia de citar o Pai Nosso, de dizer que oram o Pai Nosso. Não existe oração de Pai Nosso. Né? Pai Nosso é apenas um modelo. A gente vai trazer aqui em breve, né? Eu estou querendo pregar isso na igreja. Né? Eu estou precisando só de uma ferramenta só para podermos fazer isso. Que meu tempo deu uma redução aqui, intermédio de fazer agora mais como fala, esse tempo de estudar mais, de se aplicar mais. Então eu vou diminuir um pouquinho. Mas eu vou trazer aqui para você. Fique ligado no canal. A gente vai trazer para você aqui, porque ali, na oração do Pai Nosso, traz exatamente uma forma de Deus de Deus ensinando para a gente como se relacionar com Deus, né? E trazer e nesse relacionamento, sim, aí a gente vai ter eficácia na oração. A gente vai trazer isso mais tarde. Fica se ligado aí. Mas tem que ser específica, irmão. Orar, porque a oração do Pai Nosso é chutar. É chutar. Se fazer o gol, amém. Se não fizer, amém, amém. Chutou. Né? É jogar na sorte. É mais ou menos isso que é a oração do Pai Nosso. Perdoe que eu estou sendo meio radical com isso, mas quando se fala em Bíblia, eu sou radical sim. Né? Muito radical. Quem me conhece sabe disso. Outro ponto aqui. Exemplo de orações intercessórias específicas pelos perdidos e afastados. Vamos lá. Tem aqui alguns exemplos, né? Aí fala, Senhor, derrama o teu Espírito sobre... Aí dá o nome da pessoa. E aí vem os pontos. Convença do seu pecado e separação de ti. Revela-lhe quem és tu, quem tu és e que Jesus fez por ele. Abra os olhos do seu entendimento. Remova a cegueira espiritual. Traz para ti de maneira poderosa. Afasta de Satanás dele. Aguarda-o para que Satanás não roube sua palavra dele. E que tua graça e misericórdia o envolva. Ajuda-me a estar desejoso e ansioso para ser um instrumento pelo qual o Senhor salve e liberte. Senhor, mostra-me como levá-lo a Cristo. Coloca pessoas em seu caminho que lhe testemunhem de Cristo. Só que são orações específicas, mas especificar a pessoa. Intercessão é você ter um foco de alguém para poder ser a brecha para essa pessoa. Ok? Vamos lá. Também por pastores e líderes espirituais. Você ora pelo teu pastor e pelos seus líderes? Ou você é daquele que
Em vez de orar, você quer falar mal deles. Ou fazer alguma descrição dele. E aí? As passagens bíblicas podem facilmente ser usadas com orações de pastores e líderes que estão. Você pode ler, não vou ler aqui agora. Colossenses capítulo 1, verso 9 a 11. Filipenses capítulo 1, 9 a 11. Tem coincidência, né? Vamos lá. Derrama, aí vem a forma de oração que ele sugere aqui. O teu espírito sobre, aí você fala o nome do pastor, do seu líder. Aí conceda-lhe uma percepção sobrenatural da tua presença, uma convicção poderosa do pecado, um profundo zelo espiritual e amor de ti, a unção, o poder, a plenitude do Espírito, um discernimento claro da tua vontade, pureza, santificação e santidade profundas, um muro de proteção contra a influência de Satanás, provisão abundante para suas necessidades pessoais e familiares, relacionamentos puros e proteção para o seu casamento, um ministério frutífero e motivações puras. Isso aí é aqui uma forma de te orientar como fazer orações pelos seus líderes. Não é aquela oração, Senhor, tá vendo ele lá? Ele falou isso e aquilo. Ai, Senhor, pesa sua mão sobre ele. Não, aí está. É como eu falei inicialmente, orar negativamente com o líder é amaldiçoar praticamente a igreja. Ok? Aqui nós temos 12 orações específicas para a sua igreja. Primeiramente, peça a poderosa unção e direção sobre os seus pastores e todos os professores e líderes da igreja. Aí diga os nomes dele. Quando eu dirigi a igreja aqui no centro, aqui em Itaguaí, nós tínhamos duas irmãs, e tinha duas irmãs que eram fundamentais. Uma já partiu para a glória, e a outra, não posso dizer o nome dela, irmã Vira, né? Irmã Vira. Olha, irmãos, essa irmã, quando orava, ela citava o nome da igreja toda. Eu nunca vi uma pessoa para ter uma memória, uma pessoa de idade, mas ter uma memória fenomenal, né? Peça que haja amor profundo entre os membros. Para a igreja, tá? Peça que contendas união. Peça que contendas união sejam derrotadas. Peça que Satanás seja amarrado e afastado dos membros e atividades da igreja. Peça que uma forte muralha de proteção esteja ao redor da igreja e de seus membros. Ore para que a igreja receba claramente a direção de Deus em todas as decisões e ministério. Isso aqui é muito importante sobre a questão de a igreja não ficar aí fazendo ordenações aleatoriamente. Orar, Senhor, que o Senhor abençoe aí entra oração justamente com o seu pastor, Senhor, oriente o seu líder, né, o pastor, para que faça as ordenações adequadas, dentro do que a igreja necessita. Ore para que a igreja tenha um claro discernimento da visão de Deus para aquela congregação. Ore para que haja zelo espiritual em todos os ministérios e iniciativas. Ore pela bênção e abundância dos recursos para a obra de Deus. Ore para que Deus levante muitos trabalhadores para a sua obra. Ore para que um profundo espírito de adoração, oração e santidade difunda-se na igreja. Então faça isso agora, né? Tem culto à noite, né? Se você quiser ir, né? Particularmente, vou lá, quiser meu Instagram, você me dá o Instagram e faz um print dessa lista aí para poder fazer uma oração para a minha igreja antes de começar o culto. Tudo isso aqui é muito interessante, tá bom? É muito importante, por sinal. Vamos lá, outro ponto. 10 orações específicas para avivamento e despertamento espiritual. Aí diz, igrejas, cidades, nações devem orar para isso, para que a igreja seja avivada, para que o nosso país seja avivado. Primeiramente, peça a Deus que derrame
uma profunda convicção do pecado, quebrantamento espiritual, temor a Deus e arrependimento entre o seu povo. Gente, nunca haverá avivamento se esses elementos não estiverem incluídos. Todos, sem exceção. Convicção do pecado, quebrantamento espiritual, temor de Deus e quebrantamento e arrependimento entre o povo. Se não tiver esses elementos, eu acredito que não é avivamento. Não é avivamento. Outro, ore pela purificação profunda, arrependimento genuíno e poder que envolva os pastores e líderes cristãos. Então, o avivamento começa da liderança. Então, ore pelos seus líderes, para que Deus leve eles a um envolvimento grande, né, de um envolvimento profundo com Deus poderoso, porque eles, se envolvendo espiritualmente, com certeza, com santidade, purificação, a igreja toda vai prover também disso. Tá bom? Ore para que Deus conceda fome espiritual ao seu povo e os atraia à oração fervorosa. Como Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão alimentados. Então, ore para que haja fome, sede dentro da igreja, pelos líderes. E assim, eu tenho certeza que, fazendo assim, vivendo assim, eles serão atraídos, né? Vão atrair as pessoas para uma vida fervorosa de oração. Deixa eu ler aqui essa passagem bíblica. Eu posso dizer assim que Deus faz o seu querer se efetuar segundo a sua vontade. Então, temos que pedir a Deus para efetuar a sua vontade e que o seu querer seja ativo na sua igreja. Outra, ore para que o amor de Deus produza união em nossas igrejas, preciso. E uma harmonia profunda entre elas, para que haja cura nos relacionamentos, para que as pessoas elas procuram viver Deus em comunhão umas com as outras. Aí entra na ceia e participa da ceia, sem que haja comunhão uns com os outros. Um problema sério isso, né? Outra, orem para que Deus encha o seu povo com paixão pela salvação dos outros. Somente Deus pode dar uma preocupação genuína pelas almas. Então ore. Deus, coloque no meu coração amor pelas almas. Deus, coloque no meu coração, Deus, vontade de estar perto das pessoas não crentes, para que eu possa amá-las, para que eu possa sentir a dor delas, para que eu tenha compaixão delas. Ore para que Deus possa colocar amor pelas pessoas perdidas, independente que sejam elas. Deus pode muito bem colocar para que você ore por uma pessoa que te fez mal ou fez mal à sua família. Essas são coisas que acontecem ou pode acontecer. Vamos lá. Ore para que Deus dê ao seu povo paixão por missões e pela implantação de novas igrejas. Orar por missão não é somente ficar preso a quatro paredes numa cidade, mas a igreja é o seguinte, ela cresce para mandar pessoas para fora, não cresce para encher o templo. É melhor que você tenha aí 100 pessoas na igreja, mas que entrou 50, então você vai ter que tirar essas 50 e enviá-las para algum lugar para o crescimento da igreja. Bom, é assim que deveria ser, né? Deveria ser. Vamos lá, ore para que Deus chame milhares ao ministério, missões e serviço cristão. Ore para que Deus envie pessoas para trabalhar, para que possam ganhar almas para o Senhor, né? Outra, ore para que Deus derrame seu espírito com um tremendo fogo purificador. Derramar o poder dele, o poder do Espírito Santo, tem que haver purificação. Se o poder de Deus está descendo, se você se diz que o poder de lá de determinado lugar está descendo
e não há purificação, e as pessoas continuam falando mal das pessoas, continuam vivendo no pecado. Não é um pecado escandaloso, não, porque esse aí é fácil de se ver e até fácil de tirar as pessoas. O maior problema do pecado está justamente naquelas que elas acham que não é pecado, que é uma palavrinha mal colocada, é falar mal das pessoas de uma forma inapropriada, né? Isso aí. Vamos lá. Peça a Deus que Ele purifique as motivações a orar por avivamento. É possível orar por avivamento por razões egoístas, ambiciosas. Nossas motivações devem exclusivamente ser para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Nós não devemos orar por avivamento só para que os nossos problemas sejam resolvidos. Não. Ou que nossas igrejas não. Tem que orar para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos para outra agora aqui. Ore por um grandioso movimento de convicção de salvação que envolva as mais importantes comunidades de influência cultural. Porque hoje a cultura mundana está entrando, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas. É porque, na verdade, não estamos orando. E aí entra o Arraial Gospel, isso gospel, aquilo gospel, inventa todos gospel, o Natal, Menino Jesus, aí começa a pregar um tal de Menino Jesus para cá, Menino Jesus para lá. Pastores, eu queria pedir você, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos analisar um pouquinho essas situações todas. Essas festas natalinas, essas festas isso, festa aquilo. Ai, ai. E aí, as coisas não funcionam. E aí começa a gente entrar por outro caminho, um caminho de confrontos. É isso aí. Ore especificamente para que Deus derrame o seu espírito de uma forma ainda mais grandiosa. Por exemplo, o que ele fez na América do Norte em 1858, no país de Gales em 1904, que 10% da população de Gales foi salva em 6 meses. Isso é possível no Brasil? Tem mais de 10%, pode ser. Depende. Né? Que se nós estamos orando mesmo. Gente, a gente precisa se mover para isso. A nossa oração em favor das pessoas. Vamos lá. Aqui nós temos 7 orações específicas para eleições locais e nacionais, sem entrar em questões partidárias. E esses princípios estão baseados em 1 Timóteo. Eu vou ler para você aqui mais uma vez, tá, meu irmão? Não se preocupe, não. Eu gosto de ler a Bíblia mesmo. É mesmo. Eu gosto de ler a Bíblia mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que diz: Antes de tudo, peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí entra. Hoje, às vezes, o partido que diz que o partido anterior é o partido de ódio. Eu estava analisando essa expressão desse partido que está presente hoje, dizendo sobre o partido anterior, que perdeu para ele, que é o partido de ódio. E nesse análise eu entendi que é verdade. Eu não estou errado, não. Se é Deus ou é o diabo que está falando, mas ali existe uma verdade. É ódio. E você vê isso nas manifestações, nas publicações
inclusive de pessoas que a qual pertencem ao ministério. Ministérios que era para abençoar, demonstra a sua indignação, o seu ódio pelo seu governo. Não é assim. Eu queria que você olhasse direitinho para essa passagem de Paulo. E ele termina dizendo: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É bom, é aceitável. Vamos lá, agora aqui. Ore para que as pessoas realmente busquem a Deus para saber como voltar. Temos que orar para isso. Orar nas eleições, a igreja, em vez de ficar puxando por um partido tal, partido tal, ciclano fulano, a igreja tem que se reunir. Né? Eu vou fazer isso na minha igreja. Eu vou pregar muito sobre isso antes das eleições. E antes disso, nós vamos orar. Vamos fazer intercessões para isso. Mas isso eu vou, claro, ensinar o povo que o povo tem que ter amor no coração. Independente de quem ganhe. Foi Deus que colocou. Nunca se esqueça também disso também, né? Não se esqueça disso. Segundo, olhe para que as pessoas não coloquem a economia ou a política acima dos fundamentos morais e bíblicos. Orar para isso. Peça para que o Espírito de Deus esteja no momento da votação, guiando as pessoas ao voltarem. Ora assim, vai no Espírito Santo. Caminha, vai até eles agora, vai ao deles agora. E assim vai. Ore para que as pessoas com temor a Deus não deixem de votar. Ore para que as pessoas sigam a direção de Deus e não somente partidos políticos. É a direção de Deus. Hoje as pessoas estão mais voltadas para os partidos políticos do que na direção de Deus. Né? Não é porque é isso, ou porque aquilo, não é porque alguém mandou, não. É Deus, a direção de Deus sobre tudo isso. Olha para que tenhamos líderes tementes a Deus, íntegros, que governem com sabedoria e justiça. Tem que orar. Até pelo político, até mesmo pela... Irmãos, impeachment. Deixa eu falar aqui uma coisa que veio à minha mente agora. Eu sei que não vou estar errado falar isso. Impeachment é para... sabe por que existe o impeachment? Para mostrar para as pessoas como elas são incompetentes para votar. Como o país é incompetente para votar. Eu, particularmente, sou contra o impeachment. Sou contra. Se você olhar biblicamente, né, Deus ele não é a favor também do impeachment. Pensa um pouquinho sobre isso. Em vez de nós pedirmos impeachment, vamos para a oração. Vamos fazer uma manifestação de oração. Oração mesmo. Não adianta orar. Eu vou dizer isso mais uma vez. Não adianta orar se você está fazendo manifestações ou pronunciamentos inadequados. Não adianta orar que essa oração não vai ter efeito. Última. Olha para que Deus tenha misericórdia do país, do Brasil, e amplie a sua mão e ampare a sua mão de justiça. Vamos terminar aqui? Uma palavra de final sobre intercessão. As orações acima são exemplos como Deus poderá guiá-lo na intercessão específica. Ao encontrar-se com Deus, ele o guiará por suas próprias orações e revelará as promessas bíblicas pelas quais clamar diante do seu trono. E especialmente importante é combinar sua intercessão com as promessas bíblicas que Deus trouxe no seu coração. Promessa, Deus está no teu coração. Mais uma vez, lhe digo que não fique assoberbado com a potencial profundidade de intercessão. Opa, eu orei, Deus fez. Não, abaixa a bola. Deus o levará até lá, passo a passo, no seu ritmo. A verdadeira intercessão representa o mais profundo e sacrificial de todos os tipos de oração. Por sua própria natureza, a intercessão é sacrificial porque frequentemente se concentra nas pessoas em questões e que não podem tocar a sua vida diretamente. Esse talvez seja o problema das pessoas não estarem tão ativas na intercessão, porque elas fazem que você vai envolver emocionalmente com pessoas que você
acreditam que não deveriam estar lá. Né? E aí entra o conflito. E a intercessão não funciona. Vamos terminar. Mas não se engane, Deus chama todos os seus filhos a algum nível de intercessão constante. Deus tem abençoado incrivelmente todos os que adotam os níveis bíblicos de intercessão. Em nossa igreja, nós temos temos visto um número de pessoas que foram salvas por causa da simples intercessão de um grupo de evangelísticos de oração. Não há maior alegria do que ver suas respostas de oração descendo ao batistério da sua igreja. Olha só, que legal! Ali está indo ao batistério, ali está sendo batizado, alguém que nós lutamos em oração. E oração é batalha. Né? Aí ele dá aqui já uma prévia para o próximo capítulo. Né? No próximo capítulo examinaremos o estimulante assunto, ouvindo a voz de Deus, através da meditação da palavra de Deus. Vamos agora terminar com nossas questões, discussões e reflexão. Aí você vai escutar e pensar e responder. Aí mesmo você está. Quantas das 15 categorias básicas de intercessão você leva a Deus constantemente? E aí? Quando orar pelos perdidos, anote textos que devem fazer parte das suas orações. Textos. Até nomes, e até isso. Nós temos, na igreja ainda não aplicamos ainda, a gente vai aplicar, pessoas colocarem papelzinho e colocarem dentro do local da caixa de oração, e ali estão pessoas descrevendo, eu quero que o fulano seja salvo, eu quero que seja curado, e assim por diante. Vamos lá, cite vários pedidos que devem ser feitos em relação a pastores e líderes cristãos, porque é tão importante orar mais biblicamente e especificamente pelos nossos líderes. Por quê? Então vai ter que orar. Por quê? Aí você vai orar por eles. A outra, escreva várias palavras bíblicas que você deve usar quando orar por sua igreja. Por que é tão importante orar especificamente? Por quê? Pega lá, você tem que ler a Bíblia, irmão, para poder estar ciente do que você tem que fazer aqui nessa terra. Por último, cite palavras bíblicas que você deve usar a orar por avivamento e despertamento espiritual. Por que você deve orar biblicamente e especificamente? Então tá aí, essa palavra. Bom, estamos terminando mais uma aula, né? Que Deus abençoe a sua vida. E domingo que vem estaremos novamente aqui. Tentei hoje gravar ao vivo, mas não consegui. Né? Acho que estou desaprendendo. E que Deus abençoe a sua vida. E domingo que vem estaremos novamente aqui, trazendo uma escola bíblica para você. Se você está, né, nesse término de aula, e eu quero te convidar para estar hoje à noite aqui na nossa igreja lá, para cultuarmos o nome do Senhor. Deus abençoe. Até domingo que vem, por mais uma aula bíblica para você.